Como cristãos, o nosso desejo é fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus para a nossa vida só vai se manifestar na força e no poder do Senhor. Então, o que acontece? Eu descobri que essa é a vontade de Deus para a minha vida, mas eu vou levar ela na minha força? Não. Você descobriu qual é a vontade de Deus para a tua vida, você vai precisar da unção de Deus para fazer essa. Amém? Então, além de descobrir a vontade do Senhor, então, se eu puder dizer essa frase, reescrever essa frase, Deus te ama, amém? Tem um plano para a tua vida e tem uma unção disponível para que esse plano se concretize na tua vida. Porque nós, às vezes, corremos assim, glória a Deus, eu descobri a vontade de Deus. E aí você sai correndo. Não, você precisa saber o seguinte, eu preciso da força e do poder do Senhor para lidar com isso. Amém? O povo de Deus sabia que era a vontade do Senhor abençoar. Amém? E aí Deus diz, quando vocês tocarem na bênção, não acho que foi vocês. Então, você pode estar desfrutando de coisas que Deus quer fazer na tua vida, mas na tua força. Então, o desejo de Deus é que nós entendamos assim, Deus nos ama, Ele nos ama muito, tem um plano glorioso para a nossa vida, Ele é um bom Pai, Ele tem coisas maravilhosas a revelar e tem um plano glorioso a fazer, e Ele prova o amor dEle quando Ele enviou Jesus por nós. E se Ele entregou a Jesus por nós, não nos dará com Ele graciosamente todas as coisas. Então, Ele nos ama e Ele tem um plano. E Ele quer falar para você o plano que Ele tem para a tua vida. E no momento que você descobrir o plano que Deus tem para a tua vida, você vai dizer assim, como isso vai se dar? Você vai ter que fazer isso. A unção de Deus tem que fazer isso. Coisas de Deus, só Deus pode fazer. Amém? Amém? Se você lê as Escrituras e enxerga uma promessa de Deus para a tua vida, só a unção de Deus, só Deus pode fazer isso acontecer na tua vida. Você não pode enxergar uma vontade de Deus para a tua vida e achar que você vai fazer sozinho. Amém? Se é vontade de Deus para a tua vida, requer a unção de Deus para ela se cumprir. Amém? Está bem assim? Então, Jeremias, capítulo 1. Jeremias, capítulo 1, versículo 11, diz assim, veio a palavra do Senhor dizendo, que vês tu, Jeremias? Respondi, vejo uma vara de amendoeira. E Deus disse, muito bem, viu certo. E aí ele diz, porque eu velo sobre minha palavra para cumprir. Então vocês lembram quando Jesus perguntou para Pedro, quem eu sou, ou quem dos outros disse que eu sou? Ele quer saber. Deus quer saber se você entendeu o que está acontecendo. Amém? Deus quer saber se você está entendendo o que está acontecendo no mundo, nos planos de Deus e o plano que Ele tem. Ele quer que você entenda. Então ele perguntou, olha só, Jesus no plano eterno dele, que estava em jogo na história, ele entrou na terra, levantou 12 discípulos para algo glorioso, e ele chega e pergunta para os discípulos, quero saber se vocês entenderam o que está acontecendo aqui. Amém. É importante, nas caminhadas com Deus, nós vamos parar um pouquinho. A Bíblia diz assim, vê se está na fé. Se Deus para e você diz assim, Deus, e Ele pergunta, quem sou eu? Amém, vocês estão correndo aí, ó. Vocês estão correndo, avançar um reino. Lembra que eles queriam? O reino de Deus vai vir sobre a terra, nós vamos liquidar com os romanos, com todos os opressores, nós vamos estabelecer. Aí Jesus pergunta assim, quero ver se vocês entenderam o que está acontecendo. Aí a primeira coisa que acontece, tu és o Filho de Deus,
Diz, muito bem, tu viu direito, tu está enxergando direito, parte. Mas logo depois, Pedro disse assim, quando Jesus disse, eu vou ir para a cruz. Aí ele disse, não, isso jamais vai acontecer. Daí ele já disse assim, agora tu já está vendo errado. Amém. Nós precisamos entender o que Deus está fazendo. Então, aí Pedro, olha o que Deus diz, Jesus diz para Pedro, tu está pensando como alguém dessa terra, tu não está pensando nos desígnios, nos conceitos, na lógica de Deus para a tua vida. Então ele diz assim, tu viu bem, e olha o que ele está fazendo, ele está checando conosco que nós estamos enxergando direito a vontade de Deus para a nossa vida. Porque não adianta a gente correr numa direção se nós estamos na direção errada, com a motivação errada, com a visão errada. Então ele chega e diz, você está enxergando? Olha, e Deus pergunta para Jeremias, qual é a tua percepção do momento? O que tu está vendo? E Jeremias diz, eu estou vendo uma vara de amendoeira. E Deus volta e confirma, tu está vendo corretamente. Essa é a minha palavra. E ele diz assim, porque eu velo, e ele diz assim, eu estou alerta, ativo, vigilante, para manifestar essa palavra, não outra. Então, por que é importante você saber qual é a vontade de Deus? Porque Deus está ativo nessa palavra, não em outra. Então, Ele quer saber se você viu certo. Amém? Amém? Porque daqui a pouco nós vamos correr a nossa carreira e chegar lá e ouvir de Deus assim, mas eu não gostava de maçã, torta de maçã. Você já conhece a minha história. Amém? Então, antes de você correr e tentar ser um especialista numa torta de maçã, desenvolver a melhor torta de maçã para apresentar a Deus, e Deus dizer, eu não gosto de torta de maçã, você descobre primeiro o que Ele gosta. Primeiro de tudo, nós precisamos conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. No momento que você conhece a vontade de Deus para determinado assunto, Deus agora passa a ser parceiro. Eu vou estar em cima dessa palavra para ter certeza que ela vai se cumprir. É o que ele diz. Eu velo, eu vou estar vigilante. A palavra é essa, eu vou estar ativo, olhando, vigilante, para ter certeza que essa palavra se manifeste. Olha só. Vocês conhecem a história de Isaías? Ele diz assim, a minha palavra não vai sair vazia, não vai voltar vazia, mas vai cumprir. Então, olha o que Deus está dizendo. Tu precisa enxergar primeiro. Precisa enxergar primeiro. Você precisa encher a tua vida da palavra de Deus. Não adianta, meus irmãos, nós corremos por aí, fazer 500 coisas, porque eu acho que eu fiz, aconteceu. Essa é a razão porque nós precisamos meditar dia e noite, ler a Bíblia, estar exposto à pregação do Evangelho, que é o poder de Deus, ajustar o nosso coração, porque a palavra de Deus, nós vamos sendo alinhados à voz de Deus e vai ficando claro aspectos da nossa vida, onde nós dizemos, eu sei que essa é a vontade de Deus para a minha vida. E Deus sempre vai dizer assim, amém. E nós precisamos ter essa atitude diante de Deus. Amém. Você consulta Deus, pergunta a Deus, tenta entender o que Deus está falando. Senhor, é a tua vontade eu fazer isso, fazer esse movimento na minha vida? Sair daqui, fazer isso aqui? Você precisa ter certeza. Aí você diz, eu crendo que é. E aí você conversa com Deus, dizendo, Deus, é isso que tu quer mesmo? E aí Deus, tu está enxergando direito. Você precisa de confirmação, você precisa ter em paz. A paz de Deus é o árbitro, Ele confirma no teu coração, essa é a vontade de Deus para a minha vida. Aí o que acontece? Você corre a tua carreira de fé agora, porque você sabe uma coisa, você tem um Deus que vai trabalhar por ti nesse assunto. E Ele vai ver com que essa palavra se manifeste na tua vida. Amém? Bênção. É ou não é verdade? Mas tem uma sequência, você precisa saber se é a vontade de Deus primeiro. Então, com base, no momento que você descobre a vontade de Deus, Deus vai perguntar e vai confirmar você. Eu enxerguei bem. Chegou bem, muito bom. Jesus disse para Pedro, muito bom. O Pai te revelou também. O que Jesus diz? Ele reafirmou, está certo o que tu viu. E Deus vai confirmar com a gente. Deus vai fazer meios e dizer assim, é exatamente isso. 2 ou 3 líderes, amém, você vai saber, é exatamente isso, você vai ter conselho, você anda na sabedoria da casa de Deus, você vai saber o que fazer.
você vai saber o que fazer. Se você tiver um coração, fome de Deus, de fazer a vontade de Deus, você vai saber o que fazer. Amém. Aí o que ele diz? Com base nessa realidade, ele confirma para você, ele vai dizer, com base na palavra de Deus, na vontade de Deus e nos princípios bíblicos para aquela devida situação, Deus vai estar, você pode contar com isso, Deus vai estar alerta, ativo, vigilante, para ter certeza que aquela palavra se cumpra. Porque agora o que acontece? Essa palavra entrou no teu coração, você creu nessa realidade, você entendeu a palavra de Deus, e agora é o seguinte, agora Deus está trabalhando com você. Amém? Ela não vai voltar vazia. Ela vai ter certeza que essa palavra vai se cumprir. Então, o que ele vai acontecer? Ele vai disponibilizar para você a unção dele, a força dele para você fazer essa palavra se manifestar. Amém? Lucas, capítulo 1. Então, eu contei a história de trás para frente. Essa é a minha palavra dessa manhã. Aí o que acontece? Você tem a palavra de Deus para essa determinada situação. E meu irmão, pode ser para qualquer situação. Se eu devo casar ou não com essa pessoa. Se essa pessoa é hora de casar. Se essa é a vontade de Deus para esse assunto, você entende assim, é hora de casar. E Deus fala algo, e você diz o coro, você tem clareza na vontade de Deus, Deus cumpriu a você. A unção de Deus vai trabalhar com você para que essa palavra de Deus se manifeste, não o que você acha. Por isso é essencial nós descobrirmos o coração de Deus antes de mais nada. Não adianta correr. Amém? Nós estamos correndo a nossa vida, andando para um lado para o outro. A Bíblia fala sobre isso, correndo para um lado para o outro, de toda sorte de vento, de doutrina, fazendo um monte de coisa. Ele fala assim, para. Amém? O Espírito Santo de Deus quer operar em você, e você descobre primeiro a voz de Deus para a tua vida. No momento que está claro para você, e meu irmão, isso se chama fé. Agora os meus olhos te veem. Puf! Fé é enxergar. Eu estou enxergando direito, eu consegui conceber direito, eu enxerguei o que Deus quer para a minha vida. Eu olhei nas Escrituras, meus irmãos, está claro, e você olha assim e diz assim, meu irmão, essa realidade de Deus fazer isso na minha vida ficou claro para mim, eu estou enxergando a palavra de Deus, amém, tudo se alinhou, eu sei que isso é para mim, você enxergou isso, agora o que acontece? Deus vai disponibilizar, ele precisa primeiro achar um coração que entenda o coração dele. No momento que ele achar um coração, eu entendi o coração de Deus para essa hora, para essa situação, ele vai fazer agora ele vai dizer assim, tá, presta atenção, isso aqui é algo que eu quero fazer na tua vida e você tem que fazer na minha força. Não adianta sair correndo agora. Ah, mas eu descobri o que Deus quer, e esse é um grande erro que as pessoas têm. Eu descobri o que Deus quer, e aí você sai correndo fazendo na tua força. Não. Espera, pessoal, até que do alto sejais revestidos. Não sabe, vocês sabem qual é a vontade de Deus, ir por todo mundo e pregar o Evangelho? Vocês sabem qual é a palavra de Deus? Sim, mas espera até que vocês sejam revestidos de poder para fazer essa missão. Então não basta nós conhecermos a vontade de Deus. Nós precisamos entender que para fazer essa vontade de Deus, eu vou precisar estar ungido por Deus. Eu vou precisar da unção de Deus, eu vou precisar do poder de Deus. E aí o que acontece? Deus prometeu, eu vou ungir você para essa função. É impressionante quando Deus libera Salomão para construir o templo. E as pessoas descobriram, Davi não vai construir o templo, mas Salomão vai construir o templo. E a hora de fazer, e Salomão descobre o coração de Deus, está confirmado, não vai ser Davi, vai ser ele, sabe? Aí o que acontece? A unção, Deus ungiu fulano e fulano e tal para fazer a obra com especialidade, com coisa. Eles eram ungidos por Deus para construir aquele templo. Amém? Pensam. Quando Noé descobriu, meu irmão, quando Noé descobriu qual era a vontade de Deus, com clareza,
o mundo está mal, eu vou destruir o mundo no dilúvio, e eu quero que tu construa uma arca. Aí é como se, você fica conversando com Deus, Deus, deixa eu ver se eu entendi. É assim que nós precisamos fazer. Deixa eu ver se eu entendi. Tu vai destruir o mundo todo. Você espera Deus confirmar. É isso. Essa é uma das coisas importantes quando alguém dá uma instrução para nós. Confirma com a pessoa se você entendeu bem o que ela quer. Não sai correndo. Deus, deixa eu ver se eu entendi bem. Tu quer fazer isso na minha vida? É isso que vai acontecer? Assim, exatamente. Viste bem. Vai vir chuva, toda a criação vai ser destruída e eu quero que tu construa uma arca. Deus, deixa eu ver se eu entendi bem. Daí ele fala assim, ele mostrou o modelo, enxergou bem, está bem enxergado. E Deus diz assim, muito bem, Noé, tu captou bem o que eu quero fazer. Agora o que acontece? A minha unção vai estar sobre a tua vida. Meu irmão, ninguém constrói uma arca sozinho, meu irmão. Amém. Ninguém põe animais de dupla. Amém. Imagina o que ia ser a confusão que era. Não, só 2. Amém. Só 2. Aí a zebra, amém. O casal de zebra diz assim, ó, eu posso trazer a minha prima, a zebra, amém, a zebruna, amém. Amém, ela quer trazer, porque eles andam em bandos, não é verdade? Eles não andam em bandos, você já viu só 2 e 2, eles estão sempre em bandos, amém. Estão sempre em bandos, é o elefante, a elefoa, amém, aí vem amém, aí vai vir o quê? Vai vir o chá das mulheres dos elefantes, que querem junto, amém? Porque todo o WhatsApp foi dado para eles assim, olha, vai vir em caos, tem festa lá no Noé, lá na arca, tem comida de graça lá, entendeu? Então vem todo mundo. E aí Deus diz, só 2, um casal de cada um. Amém. Você imagina Noé com 7 casais de elefante, e eles dizendo, só 2. Deus, qual é que eu pego agora? Os 2. Aí você diz assim, a esposa, Noé, os filhos, seguinte, Deus, a tarefa é complicada, estou exausto. Eu estou exausto. Amém. São 14 elefantes, só pode entrar 2, amém? E eles estão vindo, estão pressionando, não, porque eu sou irmão do fulano de tal, amém? Eu tenho direito também, amém? Fulano de tal me disse que também eu podia, amém? Deus não faz acepção de pessoas. E aí você via ali assim, ai Deus, estou exausto, amém? É complicado, a obra de Deus, amém? Eu chego em casa exausto. Eu falei assim, exatamente porque é impossível para o homem que Deus vem e diz assim, vai ter uma unção específica disponível para que essa palavra se cumpra. Porque quando Deus diz 7, 2, o casalzinho de cada animal, o Espírito Santo de Deus vai trabalhar nos animais para virem só 2. E aí você vê, o teu trabalho vai ficar mais tranquilo. Quando a gente trabalha na bênção de Deus, na unção de Deus, fica menos estressante. Amém. Eu oro para que você durma e sonhe com essa cena. Amém. Você e o Noé tentando resolver, organizar. Amém. Organiza o evento. Organiza o evento. Os animais da terra, só 2 e um monte de animal pressionando. Organiza isso. Aí você vai dizer assim, Senhor, a tarefa é grande demais para mim, tira da terra, Deus. Amém. É isso. E nós vivemos exaustos em níveis proporcionais porque nós estamos tentando fazer a vontade de Deus na nossa força. Bênção, amém? Você nunca vai esquecer que a prima da zebra é a zebruna, amém? Ok? O que você faz agora? A unção de Deus está trabalhando. Não é você que está trabalhando. Quem é que está trabalhando? É Deus que trabalha para aqueles que confiam nele. Deus está trabalhando, a unção de Deus está trabalhando para que aquela palavra se cumpra. Amém? Amém? Meus irmãos, é importante isso. Presta atenção. Se você não prestar atenção, você vai perder. Deus está trabalhando para que a palavra de Deus, não é você, é Deus que está trabalhando. Você só coopera com Deus. Amém.
Amém? Você só não atrapalha Deus. Amém? É isso, você não atrapalha. Você ajuda Deus. Você posiciona a tua vida, você se dispõe a Deus, você ora, você faz coisas, e aí que entra assim, não apaga o Espírito, não entristece o Espírito, não, amém, não entra no caminho, não gera dúvida, não deixa a dúvida entrar no teu coração, não deixa o mau humor entrar no teu coração, não deixa as palavras, amém, criticarem toda a situação. Você precisa ter certeza que essa palavra vai se manifestar e a unção de Deus está trabalhando. Por quê? No momento, porque você é o canal onde Deus opera. A obra é de Deus, o plano é de Deus, a força é de Deus, mas Deus escolheu fazer através de você, eu e você. Amém? Lucas 1. No 6º mês, versículo 26. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Quem iniciou o processo? Quem iniciou? Quem veio? O anjo veio. Para Maria. Uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, e a virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo, benção, amém. Anjos a serviço daqueles que vão herdar a salvação. Amém. Já imaginou a cena? Esse é o primeiro evento de Deus invadindo a terra para o plano de Deus se manifestar depois de um tempo de silêncio. A Bíblia fala que havia um tempo de voz profética, não tinha nada. Deus entra em cena, envia um anjo direto do trono e diz, é assim que vai ser as coisas agora. Amém. Amém. E aí diz assim, alegra-te muito favorecido, Deus é contigo. Ela, ao ouvir essa palavra, perturbou-se e disse assim, o que é? O que está acontecendo? Amém? O anjo disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Esse será grande, será chamado Filho do Altíssimo, Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Pensa bem, meu irmão, olha a saudação, uma visita de um anjo, vindo do trono de Deus para uma menina, amém, que tinha de ter de 12 a 14 anos, que estava sob a opressão de Roma, vivendo no sistema de, oprimido, fazendo o seu trabalho, um anjo do trono de Deus. Ele diz assim, eu fui enviado de Deus para você, ele vem até você. E, meu irmão, essa é a razão, porque não importa quem você é, onde você se encontra, do jeito Deus sabe o teu número, Deus sabe quem você é, Deus sabe tudo, ele invade tudo. Amém. Todas as teorias familiares, teorias de bloqueios daqui, dali, e ele acessa você, onde precisar. Amém? Ah, mas Roma, o César não vai deixar. Ah, mas meus pais não sabem. A ética não permite. Amém, eu não sou casado, eu não tenho. Deus passa por cima de tudo isso, passa por todos os segundo céu, terceiro céu, onde as pessoas assim, dizem assim, amém, onde todo mundo diz que o diabo manda e governa e Deus fica bloqueado. Não, Deus não está bloqueado a nada. Amém. Ele atravessa onde ele precisa atravessar, ele vem, ele cumpre. Amém. Deus está sentado num trono reinando. Amém. E nós precisamos botar as coisas no devido lugar. Amém? Quem é quem? O homem no devido lugar, o diabo e os anjos dele no devido lugar. Deus reina supremo. E quando ele decide, no devido tempo, na plenitude do tempo, ele visitar uma virgem de 12, 13 anos, que a gente não aceita, que a idade está certa, que a pessoa está certa, que ela não é de nobre nascimento, ou seja, ele vai fazer o que ele quiser, quando ele quiser. Ele está procurando um coração que tem fome por Deus e que vai levar adiante os planos dele, não querer agradar a sociedade. A única coisa que ele está procurando é o seguinte, eu tenho que achar alguém que eu vou dar uma tarefa e ela não vai ser fácil. Ela vai começar que ela vai ter que aceitar a ideia
que vai gerar uma criança sem estar casado. Amém. Vai dar um bafafá no arraial. Amém. Imagina as fofocas. Amém. E essa é a razão que nós não fazemos. Nós não fazemos certas coisas que Deus nos manda porque vai dar problema nos grupos, amém? Vai dar problema o que vão pensar de mim. Esse é o problema. Isso é o que Deus está procurando, alguém que não se importa. Ele sabe que vai lidar com oposição, desafios, mas o que Ele quer, no fundo, é agradar a Deus. Amém? E Ele encontrou a Maria. E ele, não importa, ele passou por onde tiver que passar. E, meu irmão, ele vai passar por onde que vai passar e vai acessar o teu coração. Amém. Ele queria que Davi reinasse. Todo o sistema armou que fosse outro que reinasse. Davi é que vai reinar. Amém. Ele que vai reinar. Então, o que importa para nós? Importa para nós o seguinte, Deus está trabalhando por mim, o resto, amém, você anda em amor, você seja uma bênção. Mas é o seguinte, inegociável e questionável é a minha devoção a Deus. Inegociável. Meu coração é dele. Se ele disser, está dito. Chega até essa menina. E ele encontrou alguém. Porque, meu irmão, uma coisa é eu receber uma palavra de Deus hoje. A outra coisa é você carregar essa palavra de Deus até o final da tua vida e as consequências que ela vão trazer, bênção, desafio, pressão. Então, quando você diz o meu coração está pronto hoje, Deus não quer saber se o teu coração está pronto hoje, Ele quer saber se o teu coração está pronto para tudo o que significa. E nós somos imediatistas. Não, eu sei como é que é, estou pronto, Deus faz o que tu quer. Não. Deixa eu trabalhar um pouquinho mais no teu coração. Por quê? Amém? Você vai ter que lidar com um momento onde teu filho vai estar sendo cuspido, crucificado, maltratado, e você vai ter que aguentar essa situação. Então, quando Deus diz assim, quando Deus espera um pouco o momento para nos visitar e fazer, porque Ele diz assim, eu preciso que você confie em mim e prepare melhor teu coração, porque eu quero fazer na tua vida, vai requerer, não é só o que você está enxergando, tem muito mais coisa envolvida no meu plano. E esse é o momento onde você confia plenamente em Deus, você diz, Deus, cumpre em mim os teus propósitos. Eu não sei, eu não enxergo tudo. Mas uma coisa, onde Deus quer chegar, uma coisa, Deus, tu vai ter de mim. Em algum momento da minha vida você diz assim, ó, fiel até o fim. Custe o que custar, venha o que vier, o Senhor pode contar comigo na terra, com os teus planos. Esse é o momento onde Deus diz, bom, a partir de agora nós podemos conversar então. Agora eu vou fazer, porque eu quero fazer isso. Você imagina o custo de carregar o Filho de Deus e sabendo tudo o que estava acontecendo. Imagina quando nasceu a criança. Jesus nasce. Aí Maria está olhando. Amém. Um filho que era dela, mas não era dela. Amém. Imagina a experiência dessa mulher. Ser questionada da sua integridade, porque não era casada, porque tudo. Então, o plano de Deus é maior do que você imagina que ele é. Ele precisa achar um coração do tamanho do plano dele. Amém? Então, se você está naquele período onde Deus está ainda tratando o teu coração e você acha, por que Deus, que as coisas não acontecem? Confia. Amém? Está algo de Deus. Ele vai chegar uma hora e dizer assim, bom, agora nós podemos conversar. E aí há algo divino. Então, o que aconteceu com essa mulher? E eu queria usar isso, porque isso é a maneira como Deus veio e respondeu à intercessão de um clamor profético, um clamor da plenitude do tempo, dos planos de Deus. Alguém diz assim, é hora de nascer, as estrelas foram alinhadas pelos magos, os pastores viram anjos. Então, é hora no calendário de Deus de algo acontecer. Então, havia um clamor da terra, nos propósitos de Deus de algo se manifestar. Deus encontrou um coração. Então, o que acontece? Sempre que existir fome no nosso coração, nós estamos candidatos a Deus nos visitar.
Algo que nunca pode faltar na tua vida, uma fome por Deus, pelas coisas de Deus, um amor por Deus. Essa é a condição, porque Deus invade quando o ser humano abre espaço para Ele. Amém? Eu não sei o que Maria fazia, mas Deus enxergou nessa menina um coração que diz assim, de alguma maneira, Ele enxergou um vaso que ia ser capaz de levar adiante para Deus. Alguma coisa ela tinha. Amém? Algum coração, disse Deus. Um amor por Deus, uma devoção a Deus. Alguma coisa ela tinha. Amém? E aí, perguntou, como isso, né? Porque, né? Teoricamente, a ciência, segundo a Anvisa e os cientistas do mundo, a ciência não permite que isso aconteça. Aí eu falei assim, não, essa é a minha parte. O que eu preciso é alguém que entenda o plano, e ele foi claro no plano. Qual é o plano? Jesus, o Salvador do mundo, o cumprimento profético de tudo que todas as Escrituras, dos profetas passados estavam almejando, o Messias vai nascer. Tu entendeu bem o que significa? O Messias, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Amém? Alguma coisa ele vai precisar ser. Tu está entendendo, Maria, o que está acontecendo aqui? Tu vai gerar. É hora de um Messias, o Salvador do mundo. Ele disse, o Salvador que vai reinar, que vai trazer o governo de Deus. O Messias está nascendo e tu foi escolhida para carregar o Messias. Entendeu? Então, a única coisa que eu preciso de ti, tu entendeu a função? A missão é essa? Sim, eu creio. Pode fazer. E aí o que ele diz? Não te preocupa, porque é tudo comigo isso. Não é contigo. A única coisa que tu precisa é promover as condições para eu fazer. Vai ser no meu poder, na minha força. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para fazer essa coisa. Então, como isso vai se dar? Você entende a vontade de Deus. A primeira coisa, antes de o Espírito Santo descer sobre a tua vida, eu entendeu a missão. Deus vai revelar para você a vontade dEle. E aí Ele vai dizer assim, como, olha a pergunta, essa é a sequência, você entende primeiro, você enxergou Deus, diz assim, está enxergando bem, Jeremias? Enxergou bem? E aí você vai, sabe o que vai acontecer? Quando você descobrir, pela tua caminhada com Deus, qual é a vontade de Deus para a situação que você está enfrentando, você tem que chegar na situação e dizer assim, Deus, eu estou enfrentando uma situação complicada, seja de saúde na minha vida. E aí você vai dizer assim, você quer saber o que Deus pensa sobre aquele assunto. Não quer saber o que os médicos pensam. Você vai fazer o que tem que fazer, você vai ver com os exames, você vai procurar médico, mas os médicos que você vai visitar tem que ser médicos que Deus vai te orientar a fazer. Então você tem que ler a situação pela ótica de Deus. Aí você faz o diagnóstico. Deus, essa é a minha situação que eu tenho hoje. Eu entendi bem, e essa é a situação que eu li nas Escrituras, que eu sei que faz parte da minha herança em Cristo Jesus. Jesus Cristo carregou na cruz todas as enfermidades. E aí você chega num ponto onde você, antes de sair correndo, você diz assim, Deus, é minha herança ser curado desse negócio. E aí meu irmão, não é um processo simples. É um processo de devoção, de abrir o teu coração e dizer, Senhor, eu tenho um problema, eu tenho uma situação. E eu quero saber o que tu pensa. E você, amém, você ora, você conversa com Deus, você lê a Bíblia. Deus, o que tu tem a dizer nas Escrituras sobre isso? Quando Davi foi atacado em Ziclag, o inimigo veio e detonou com tudo. A Bíblia fala que ele se reanimou no Senhor. Eu quero saber, eu vou achar minha força nessa ação em Deus, não em lugar nenhum. Ele se reanimou do Senhor e ele fez o seguinte, Deus, a Bíblia fala assim, e ele consultou o Senhor. Eu o ataco, pego de volta, ou é isso aí mesmo que vai ser? Essa palavra
É importante para você clarear, para você enxergar com clareza e entender com visão qual é a vontade de Deus para aquela situação antes de correr. Amém? Fé só vem quando a voz de Deus entrou no nosso coração para aquela situação. Senão você vai na tentativa, deu, não deu. Não, você precisa chegar naquele ponto onde meus olhos, Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, eu lidava com esse assunto que eu estou lidando, de finanças, de casamento, de enfermidade, de a salvação dos meus filhos. Eu estava lidando com isso, Deus, porque eu tinha ouvido falar muita coisa. Agora eu sei o que é o teu coração para mim. E aí você vai olhar para Deus e Deus vai dizer assim, exatamente isso, viste bem, é bem isso que eu quero fazer. No momento que você chega nesse ponto, onde você enxerga o que Deus quer fazer, fé inunda o teu coração. É como se tudo passa a ser possível agora, porque vem uma força de Deus para cumprir aquela função. E aí Deus diz assim, agora, o que acontece? Eu vou trabalhar contigo, porque eu achei alguém que creu na terra. Eu vou trabalhar contigo para que essa promessa que eu tenho para a tua vida se cumpra. Então, quando você olha a história de Maria, você pode aplicar isso para todas as áreas da nossa vida. Amém? Pequenas e grandes. Você está com uma inflamação na tua vida, no teu corpo, que não consegue resolver. Consulta ao Senhor sobre aquele assunto. Senhor, e você vai descobrir assim, é evidente, Deus, no teu coração de estar imerso nas coisas de Deus, teu amor. É evidente que isso aqui não é a tua vontade para a minha vida. Aí Deus vai dizer assim, muito bem. Viste bem, porque agora, no momento que fé entrou no teu coração e diz assim, isso aqui não faz parte, eu vou trabalhar, eu vou estar ativamente para que essa palavra, essa promessa se cumpra na tua vida. E o que eu quero de ti é que durante o processo todo, tu coopere comigo. Sou eu que vou fazer essa obra. Amém. Sou eu que vou fazer essa obra. Então, o anjo disse, Maria, não te preocupe, essa é a minha parte. Essa é a minha parte. Como vai se dar? O Espírito Santo de Deus vai descer sobre ti. E o poder do Altíssimo te envolverá. Como que Jesus viveu a vida dele? Ele diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que Ele me ungiu para fazer o que eu vou fazer. Amém? Existe uma unção divina, gloriosa, poder de Deus para fazer o que você precisa fazer na terra. Amém? Nessa saudação, o anjo diz, o que em ti que vai nascer será chamado filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice. Já tinha ocorrido um milagre lá atrás, amém? Zacarias e Isabel. Como nasceu João Batista? Amém. Como nasceu o herdeiro da família Batista, né? Que agora João Batista, sobrenome de João era Batista, né? Então, era Zacarias Batista e Isabel Batista, nasceu João Batista. Amém. O herdeiro da família Batista. Não, ele não era o sobrenome, ok? Amém. Da mesma maneira que Cristo não é o sobrenome de Jesus. Amém. Amém. Cristo é a expressão, ele era o ungido de Deus. É a palavra ungido. Cristo é o Messias. A unção é a função. Assim como o Batista era o que ele foi chamado para fazer, pregar o arrependimento. Amém. Como nasceu o João Batista? Como nasceu o João Batista? O Espírito Santo desceu sobre aquele casal de velhinhos. Amém?
E o poder do Altíssimo envolveu o casal de velhinhos. E algo sobrenatural aconteceu e uma criança nasceu. Amém? Como as muralhas de Jericó caíram, meus irmãos? Presta atenção. Não, porque a gente fez um estudo estrutural. Os engenheiros do departamento do Egito, né, que eles aprenderam nas construções das pirâmides, eles aprenderam como é que as estruturas funcionavam, eles colocaram bombas, de efeito lacrimogênico, nas estruturas, bem nas beiradas, e aí eles perceberam que havia uma fenda tectônica, vulcânica passando, e eles pisaram exatamente naquela, porque eles estudaram a superfície do solo, e eles, na sua inteligência e na sua força, fizeram, meu irmão, quanto papo furado. O Espírito Santo de Deus desceu e o poder de Deus entrou naquele lugar porque tinha alguém obedecendo a voz de Deus. Amém. Porque Josué ouviu a instrução. Josué, tu entendeu bem, é uma volta no primeiro dia, uma no segundo, uma no terceiro, uma no quarto, uma no quinto, uma no sexto, 7 no sétimo, e aí grita. Entendeu, Josué? Não, Deus, não faz sentido isso aí, Deus. O que eles vão falar de mim? Que ridículo. Ninguém vai aceitar. Ninguém vai entender que eu fui enviado por ti. Moisés, vai, e o meu poder vai contigo. Ninguém vai entender, esse período de nós conversarmos com Deus e consultarmos a Deus para ter certeza, é exatamente isso que eu quero que tu faça. São essas. Entendeu, Josué? Entendeu, Josué? No momento que ele entendeu o que Deus queria, ele começou a fazer, o poder de Deus coopera com ele. Existe poder de Deus disponível para você fazer o que Deus está pedindo e tem disponível para você. Não é na tua força, existe poder de Deus disponível. Naamã, a menininha, olha, Deus pode curar a tua lepra. Pode curar a minha lepra. Na altura do campeonato, estou fazendo qualquer negócio. Até dormindo, plantando bananeira, assim, eu faço. Eu não aguento mais essa lepra. A vergonha. E, meu irmão, nós precisamos, às vezes, o que nos motiva a tocar nas coisas de Deus é que eu não aguento mais essa situação. Amém? Eu não nasci para isso, não foi para isso que Deus me... E aí você vai ao certo lugar, ele diz assim, tem uma menininha que diz que tem um profeta em Israel, Eliseu, que ele vai responder, ele cura pessoas. Aí ele vai, segue o protocolo, né? Se tem alguém que vai me curar, vai ser, eu vou ao rei, né? Ao rei de Israel, e ele vai me dar os tutores da ciência, né? E aí o rei diz assim, está pensando que eu sou maluco? Agora sou Deus para curar a lepra, tu está usando isso, a situação, para conhecer quem tu é, sem vergonha. Ele saiu fora e disse assim, você percebe, meu irmão, a gente sempre vai na nossa lógica. E aí, o profeta ouviu, manda ele para mim. Aí ele bate na porta. Olha o que ele disse. Eu espero, essa expectativa, ele foi com essa expectativa. O profeta vai abrir a porta e vai dizer, grande magnitude, quem tu és? Essa é a expectativa da pessoa. E nós temos expectativas humanas, lógicas, amém? Fama, ser bem visto, nós queremos o aplauso da sociedade, das coisas, amém? E Deus está pouco ligando para isso, Ele tem um reino, Ele tem uma lógica, um protocolo divino para estabelecer, amém? E Ele vai atender o humilde. E aí Deus diz assim, Eliseu nem atende ele, amém? Nem atende, diz assim, dá 7 vezes no Rio Jordão e a tua pele vai ficar branquinha. Ele ficou indignado. Olha o que ele tinha. Ele ia ser curado, meu irmão, ele ia ser curado, ele ficou indignado porque alguém disse uma coisa que ele não gostou.
E que era simples, né? Mas ele queria o que ele tinha que banhar naquele Jordão era o orgulho dele. Amém? Dar um banho no orgulho dele. Amém? Você não quer ser curado? Amém? Você não quer ser curado? Você não quer ser transformado? Presta atenção no que Deus está falando para você. Amém? Eu fico impressionado quando as pessoas assim, Deus está dando uma solução para você e você está pensando em outra coisa. Eu fico impressionado com isso. Amém? Por quê? Porque para Deus, amém, sabe como é que nós somos? Se você não é bom ouvinte, você não vai ter nada de Deus. Bom ouvinte é aquela pessoa, porque Deus está dizendo assim, são 7 vezes nós vamos fazer, se banha no Jordão, você vai ouvir lá, e você não vai dar bola para os 7. Porque é só banhar no Jordão. Ah, tá bom, então tá, vou dar. Deus está pensando 7 vezes no Jordão. E ele diz assim, não pode ser num outro rio. A gente que não ouve direito e não tem fome para ver o que Deus tem a dizer, nós vamos ver, toma um banho num rio. É isso que nós vamos ver. E as pessoas saem correndo e vão tomar banho num rio. Deus não faz nada. Não, você é que não ouve. Você é que não tem interesse de ouvir a voz de Deus. Você está muito ocupado com as coisas do mundo. Você está muito agitado. É isso que acontece. O inimigo tem essa função. Ele atiça a nossa carne, que nós não conseguimos parar quieto, porque nós somos treinados a ficar agitados, fazer 500 coisas, e Deus diz assim, acalma o teu coração primeiro, eu vou falar contigo, isso vai mudar a tua vida. E nós não conseguimos parar. Amém. A minha mãe dizia isso, mas tem vermes. Amém. As pessoas têm vermes, elas não param quietas. Amém. As pessoas têm vermes. Amém. E aí, Deus diz assim, 7 vezes, vai mudar a tua vida. Cada vez que você abre o teu coração e vai na presença de Deus, Deus tem algo a repartir com você que vai mudar a tua vida. Sempre Ele faz assim. Então eu quero saber o que Ele tem a dizer. Amém? Eu me lembro, isso eu vi de conhecido meu, que quando tem uma final de jogo, é um jogo importante, tem certas pessoas que dizem assim, com licença, eu e a TV na minha sala, não quero distração, não quero ninguém esse papinho, todo mundo que se atravessa, dá comentário, eu quero ouvir cada detalhe, eu e a televisão, sou eu isso, eu vi que tem alguém que faz assim, eu não quero saber, eu quero ouvir, eu quero ver esse evento. Amém? É o que nós devíamos fazer. Olha aqui, quando você está na presença de Deus, você esquece quem está do teu lado. Esquece quem é que está do teu lado, quem está na frente, o cabelo da pessoa, amém, o que ele está falando, a gravata do pastor, o que seja. Você está diante de Deus e você não quer perder nada, porque Deus vai dizer 7 e você ouvir 6, não adianta nada. Mas Deus da sua misericórdia vai entender que eu estou um pouquinho agitado. Não, Deus não vai entender. É nós que temos que nos ajustar a Ele. Amém. Porque ele vai fazer essa seguinte pergunta para você. Tu entendeu bem o que eu disse? Mais ou menos, Deus. É fazer assim, assim, assim. Você não, viste bem ou não viste bem? E aí o Naamã disse assim, dane-se. Amém. Quem precisa ser curado, né? É melhor ter lepra do que tomar banho. Irmão, cabeça das pessoas. É melhor continuar afundado na minha vida do que obedecer a Deus e fazer o que Deus pede. Amém? Por isso que a gente pensa assim, quando você rejeita Deus, não tem mais o que fazer, porque não faz sentido nenhum. Deus diz assim, eu tenho vida e vida em abundância, e você assim, mas você vai fazer dessa maneira, porque Ele sabe como é que funciona. Amém? Ele sabe qual é os botões que tem que apertar na nossa vida para romper algo. Aí ele vai indignado embora. Os servos têm mais senso que ele. Diz assim, Naamã, numa boa, né, Naamã? Assim, não querendo me atravessar, e nem me meter na tua vida. Qual é o problema? Te atira 7 vezes no Jordão, segue, e se der certo. Meu irmão, e se o que Deus diz é verdade? Amém. É isso que nós estamos chegando a essa conclusão, nós estamos vivendo a vida cristã até hoje, nós ainda não sabemos que é verdade ainda. Amém. E se é verdade, irmão? Tá bom, então tá, vamos lá. Mas ele faz, ele desce. Não é 1, nem 3, nem 5, 7 vezes. A pele
fica que nem pele de criança. Quem é que fez esse milagre? O Espírito Santo de Deus desceu. Ele é o que opera as coisas sobrenaturais. E a unção de Deus operou. E, meu irmão, como é que sai? Meu irmão, só isso. Eu queria que você pudesse entender. Como é que sai uma lepra de um corpo de uma hora para outra? Como é que sai? Como é que uma criança é salva? Como é que o teu filho vai ser transformado desse comportamento errado que ele tem? Como é que a tua família vai ser transformada? Como é que Deus vai visitar essa situação? Como é que essa minha cura vai acontecer? É o mesmo princípio, é o poder de Deus, é a Ele que opera, é a unção de Deus. Vai vir naquela situação e vai fazer algo que é sobrenatural. Amém? Amém? Como vai se dar isso? É exatamente igual. O Espírito Santo de Deus vai começar a operar na tua filha. O Espírito Santo de Deus vai começar a operar nessa situação. Meu filho tem uma dificuldade de aprendizado. Amém? Ele está na escola e não aprende, é distraído. A unção de Deus. Amém? Senhor, que o Senhor derrame uma unção especial sobre o meu filho, porque é impossível para os homens, mas para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Aí o anjo já abriu o jogo. Pega todas as promessas de Deus na Bíblia e diz assim, não existe nada impossível. Amém? Isso eu quero saber então. Então, foi mais além do que só esse milagre, significa que para Deus não haverá impossíveis. Quando os discípulos questionaram Jesus, então quem é que pode ser salvo? Ele disse, para os homens é impossível, mas não para Deus. Então, para a gente ir concluindo, tudo o que nós estamos lidando na nossa vida, comparado com o que a Bíblia tem para você, é impossível na tua força acontecer. Aceita isso logo no início. Todas as coisas que você lê, tipo, Deus quer curar minha vida, Deus quer me abençoar no meu trabalho, Deus quer me dar uma família, Deus quer me dar um filho, Deus quer fazer isso, Deus quer salvar, Deus quer transformar, Deus quer me livrar desse peso da dívida, Deus quer me dar um propósito na minha vida. Tudo isso é impossível fazer na tua força. Já decide isso, é impossível. Ser uma boa mãe é impossível fazer. Dia dos Pais, eu queria ser um bom pai. É impossível fazer isso sem a unção de Deus. É impossível fazer. E, meu irmão, quantas coisas nós fazemos na vida na nossa força? Então, para a gente ir concluindo mesmo, você descobre o coração de Deus, e no momento que você enxerga, onde Deus olha para você, e você consulta Deus, e você diz assim, Deus, deixa eu ver se eu entendi, 7 vezes no Jordão, não é no rio Farfar, os grandes rios de lá, não é o rio tal, 7 vezes no rio Jordão, entendeu bem, e se eu fizer isso, eu vou ser curado? Ok. No momento que você caminha, olha só, meu irmão, no momento que você caminha nessa direção da palavra de Deus que ficou clara para você, a unção está trabalhando. Então, se eu pudesse ter uma ilustração, eu estava imaginando como a gente pode fazer. Eu pensei, é como você está no... Deus, você primeiro precisa descobrir as promessas de Deus. Graças a Deus pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Quer dizer, Ele vai revelar para você. Amém? Deus visitou, porque Ele viu fome no coração de Maria, Ele visitou Maria e disse coisas. O Espírito Santo, Deus nos foi dado para dizer coisas para nós, revelar o coração de Deus. Amém? E se nós estivermos atentos, não distraídos com as coisas desse mundo, e atentos, Deus vai falar coisas para nós. Amém? Então é como se você tivesse, imagina isso, meu irmão. Você está querendo fazer algo que é impossível. Você está num aeroporto, amém? Tem 500 aviões, ok? Tem 500 aviões.
E você quer achar o avião que vai te levar para a vontade de Deus. Então, primeiro, antes de embarcar nessa jornada, você precisa identificar, que nem nós falamos, né? Entrou no ônibus errado. Você não precisa. Então, você olha para essa obra que Deus quer fazer na minha vida. Deus quer transformar os meus filhos. Estou crendo em Deus. O que acontece? Eu identifiquei, naquele avião lá, 747, prefixo tal. Lá está escrito, transformação, redenção, operar, salvação da minha casa. Você embarca, você identifica a vontade de Deus. Primeiro você tem que dizer, Deus, é isso aqui que nós vamos embarcar nessa jornada agora? Porque é uma jornada, meu irmão. Amém. Senhor, esse é o avião, eu quero embarcar no avião certo. É isso? Sim. Essa é a promessa que eu tenho a você. Eu vou visitar a tua casa e teus filhos vão ser salvos. Você capta isso e fala assim, eu vou embarcar nessa jornada. Você entra no avião, e meu irmão, você entra no avião, e enquanto você estiver voando com Deus nesse cenário, até o destino, você está bem. Porque a lei do Espírito e da vida está operando contra a lei do pecado e da morte. Existe uma lei que opera no natural, que é a lei do pecado e da morte, que veio trazer morte, destruição e tudo mais que nós estamos vivendo. Nós precisamos andar no Espírito é uma lei maior, superior, que anula. A lei da gravidade continua operando, mas existe uma lei superior, existe um poder de Deus que anula a gravidade e te leva para o teu destino. O único problema que nós temos, meu, não pula desse avião, amém? Senão a lei da gravidade está operando ali naquele avião. É que tem um poder maior te sustentando, que é a palavra de Deus vai te carregar e a unção do Espírito vai te carregar até ver cumprido a minha palavra na tua vida. Amém? Deus falou para Jacó, ele diz assim, eu não vou te deixar, eu não vou te abandonar, eu não vou largar até ver eu cumprido o que te hei referido. Olha o que ele disse. Jacó, tu entendeu bem o que eu quero fazer? Tu vai fazer assim, tu vai fazer assim, tu vai voltar para cá, tem uma terra, uma aliança, está claro? Está claro. Então é o seguinte, a partir de agora, embarca comigo nessa jornada, eu vou estar contigo, eu vou ter certeza que eu velo por essa palavra, ela vai se cumprir. O que tu não pode sair é sair dessa palavra. Questionar essa palavra, e aí, meu irmão, entra a nossa boca. Deus me prometeu que Ele ia restaurar a minha casa, mas sei lá, eu acho que Ele esqueceu de mim, larguei de mão, assim, eu deve ter ouvido errado, taraná, e aí você desce do avião e... Isso é o que significa vigia e ora para manter cooperando com Deus, porque o vaso é você. Deus não vai fazer nada, tipo assim, Deus faz e depois me avisa quando estiver pronto, que daí eu vou lá celebrar a festa. Não, Ele quer através de nós, você tem que estar envolvido no processo. Maria diz assim, eu ofereço a minha vida, eu vou carregar isso, eu vou cooperar contigo, que algo que vai nascer dentro de mim, que está nascendo, não tem nada a ver comigo. Não tem nada meu aqui dentro, a única coisa que tem é a carcaça. Amém. Não é verdade? É obra de Deus, a obra é de Deus, a salvação é de Deus, o milagre é de Deus, o poder é de Deus, tudo o que Deus quer fazer na tua vida, é Deus que vai fazer na tua vida, e não depende se você é melhor, pior, se você tem curso superior, se não tem. A única coisa que depende é o seguinte, Ele achou alguém que estava com fome e diz assim, eu quero Deus operando na minha vida, eu quero, porque contigo eu salto muralhas, na minha força, a minha é complicado. Então, o que vai acontecer, meu irmão, na nossa vida? As promessas de Deus, elas têm o amém de Deus, elas vão se cumprir, não tem nada impossível. O que nós precisamos é ouvir a voz de Deus, embarcar no avião certo e não pular desse avião. Amém. Até Deus cumprir o que prometeu. Tem coisas que demoram mais anos, o que aconteceu com a vida de José demorou um pouco mais de tempo,
O que aconteceu com a vida de Moisés, desde o seu nascimento, levou 80 anos para ele tocar no que Deus fez. Você tem que ser fiel e permitir a unção de Deus te conduzir. No caso de Jericó, levou 7 dias. No caso de Naamã, 7 banhos. No caso de Maria, 9 meses. Amém. Ela podia ter abortado o processo no meio do caminho. A pressão podia ser tão grande, ela dizia assim, olha o que pode acontecer, pensa bem. As pessoas dizem que existe isso. Não existe, você vai no ginecologista, você está imaginariamente grávida. Você acha que está grávida, mas você não está grávida. Os ginecologistas da região de Nazaré, né? Eles iam conversar o seguinte, vocês iam conversar com a amiga da escola, né? Eu ia conversar com as pessoas e dizer assim, minha filha, é o seguinte, ó, eu sei que tu quer muito ter uma criança, tu quer casar, mas menos. Minha filha, é o seguinte, ó, existe um estudo que é feito na Universidade de Cafarnaum, que diz o seguinte, que eles estão descobrindo que a pessoa pode estar grávida imaginariamente. E é o seguinte, eu queria que tu considerasse e achar que o que tem dentro de ti é uma ilusão. Não é verdade. Aí se ela compra essa Bíblia, ela começa a trabalhar, tipo assim, então eu vou viver como se eu não tivesse grávida, porque eu só estou imaginando. E aí o dano que ia causar com a criança. Como as promessas de Deus funcionam, é isso. As pessoas vão dizer que é ilusão, que não é bem assim, que Deus não cura mais, que Deus não faz mais isso, não é bem assim, não é bem assado. E você pula do avião. Tem 2 coisas que eu gostaria de desafiar os irmãos, que nos faz pular de avião. Contenda, briga, discussão. Amém. Quando você começa a Bíblia fala assim, onde existe facção, sentimento faccioso, amém, briga, dissensão, existe toda sorte de coisa ruim. Amém. Mas já é o suficiente para me dizer assim, eu estou fora. Amém. Evita, anda em amor. Amém. Anda em perdão. E a outra coisa que eu queria sugerir, 2 coisas. Cuida da tua boca. Não só fala o que está alinhado com a promessa. Nós precisamos falar, amém, o nenê vai nascer, as promessas de Deus vão se manifestar. Eu estou contando meus dias, porque a minha cura vai se manifestar. Você precisa falar a palavra de fé, mas não só isso, mas parar de falar bobagem. Nós estamos vivendo num mundo onde a linguagem está baixa. Palavra torpe, palavra assim. Nós precisamos parar com isso. Amém. Só palavra que ajude para construir algo. Glória a Deus. O Senhor é maravilhoso. Amém? O Senhor é maravilhoso. Então não existe nada impossível para o nosso Deus. Nada é impossível para o nosso Deus. Nada é impossível para o nosso Deus. Como os 3 amigos de Daniel lidaram com a fornalha, a unção de Deus. O poder de Deus estava presente. Porque é impossível alguém entrar numa fornalha e não derreter. Como você lida com o leão? É impossível se Deus não está presente, o poder de Deus não está ali. Como você multiplica 5 pães e 2 peixes? Só o poder de Deus faz isso. Amém? Como você ressuscita Lázaro dentre os mortos? O poder de Deus está presente. E aí você descobre que Jesus, no início do ministério dele, ele disse, o Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me ungiu. Ele me capacitou, me deu poder para evangelizar os pobres. Amém. Amém. Restaurar a vista ao cego. Pôr em liberdade o cativo. Restauração do oprimido. E apregoar o ano aceitável do Senhor. E aí Atos 10 fala assim, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com espírito e poder, o qual andava por toda parte fazendo bem, porque Deus era com ele, curando, restaurando. Então, o que acontece? Tudo o que Jesus fez na terra foi sob o poder de Deus.
Quando ele curou, quando ele transformou, quando ele multiplicou, quando ele disse assim, joga a rede do outro lado, o poder de Deus entrou em cena para ter aquela pesca maravilhosa. Quando aquela menina, aquela mulher com fluxo de sangue, anos e anos e anos, tocou em Jesus, ele diz assim, quem me tocou? Porque eu senti que poder saiu de mim. Amém. Ele é a origem, nós vivemos na força e no poder do Senhor. Ele tem poder para tudo o que nós precisamos. E ao nós operarmos nele, e na força do Senhor, na sabedoria do Senhor, existe uma unção disponível, que vem dele, não é nossa força. Existe uma unção de Deus. E meu irmão, se você sai desse lugar com essa revelação, os 4 primeiros problemas e desafios que você tem na mão, existe uma unção de Deus disponível para você lidar com cada um deles. Descobre o coração de Deus para aquela situação e toca e deixa Deus tocar e fazer a obra naquela situação. E seja fiel até o fim, até aquilo se manifestar. Tudo eu posso em Cristo. Quem é Cristo? Tudo eu posso nele, no ungido, na unção de Deus, que traz força para mim. Nós acabamos de dizer, eu vou dar poder para você gerar riqueza. Não acha que foi a tua força. Essa força, esse poder, essa graça de Deus para a gente operar. É assim que Jesus operou o tempo todo. E existe, meu irmão, nessa manhã, poder de Deus. Se a gente, como nós todos precisamos, dar um pouquinho passo a mais. E dizer, Senhor, fala comigo, Deus. Faz que nem Davi. Pega essa situação que está te incomodando e começa a caminhar, que nem o tio Patinhas também. Deus. Isso sim, ele consultou o Senhor, Deus, nós precisamos conversar, Deus. Não está certo isso aqui. Eu estou lidando com essa situação. Está me drenando energia, está me drenando força. Não faz sentido, porque quando eu leio a Bíblia não é o que tem. Eu falei assim, muito bem, a sarça está ardendo. Ele parou e foi dar uma olhada. Vamos conversar. E Deus conversa, e você medita, você ora, você lê a Bíblia e diz assim, Deus, a tua palavra diz assim, está vendo bem, segue. E você vai conversando, e aí você vai ver assim, mas Deus, tu fizesse aquilo com o Lázaro, tu fez aquilo ali, Deus, e sim, tu está vendo bem, segue. Até que você diz assim, fé entra no teu coração, eu sei o que Deus quer e qual é o plano de Deus para essa situação. E aí Deus vai dizer assim, isso é o meu plano, que Jesus Cristo conquistou na cruz, pelo sangue e pela aliança que nós temos para acontecer na tua vida. Agora é o seguinte, como isso vai se dar? O poder de Deus vai trabalhar contigo para que essa palavra que eu reparti para ti nessa hora e que você abriu o coração para receber, o poder de Deus vai operar contigo. Mantém como um canal, trabalha comigo, protege a unção de Deus, abre espaço para a unção de Deus trabalhar e anda comigo até manifestar o que te é referido.